Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Então, queria agradecer a presença de vocês aí nessa tarde, né? Disponibilizar o tempo de vocês para a gente estar conversando. É sempre bom a gente falar daquilo que a gente gosta, né? Eu separei esse assunto porque eu acho que é um assunto que nós podemos observar muito na rotina, né? Tem crescido bastante o número de pacientes que precisam desse tipo de correção cirúrgica. E quando eu comecei a operar e comecei a fazer esse tipo de cirurgia, eu vi que uma das grandes dificuldades que eu tinha era conseguir saber o quanto eu posso remover do pálpito, né? Então, a síndrome, né, obstrutiva respiratória dos cães braquicefálicos, ela tem crescido bastante. Os cães braquicefálicos são uma raça que tem, né, se difundido cada vez mais no nosso meio. Essa própria característica deles, aquela jeitinho fofinho, as ruguinhas, aquele focinho todo achatadinho, é, que lembram muito um aspecto de uma criança. Então, muitas vezes isso faz com que esses pacientes sejam, né, procurados e há uma reprodução, muitas vezes visando características estéticas que vão trazendo problemas clínicos relevantes, né? Então, nós vamos abordar uma técnica da estaflectomia. Então, eu separei um tema para que a gente possa falar, porque a gente só tem uma hora aí para a gente poder apresentar todo o processo para vocês, conversar. Se fosse da SORB, a gente provavelmente, né, levaria aí um dia inteiro só conversando sobre a síndrome obstrutiva respiratória e ainda assim não findaria o assunto, tá bom? Então, separei um assunto que eu acho que é de bastante relevância para quem opera, para quem está na parte clínica, para entender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, vamos dar início aí. Como eu estava falando para vocês, né, a estafilectomia, ela é a remoção do palato, né, de parte do palato prolongado. Então, ela faz parte, né, o prolongamento do palato da síndrome obstrutiva respiratória em cães braquicefálicos, a SORB, né? Então, o palato mole prolongado, ele é tido como uma alteração primária e secundária da SORB, tá? Então, ele pode estar como um componente primário dela ou pode ocorrer também de forma secundária, tá? Então é muito importante a gente lembrar que a SORB é um processo progressivo, ela entra num ciclo vicioso. Então, inicialmente, nós temos alterações primárias que podem acontecer sozinhas, isoladas ou concomitantes. E essas alterações primárias normalmente vão levar a alterações secundárias, tá? Então, entre as alterações primárias que nós temos o prolongamento do palato, como nós falamos, a estenose de narina, a hipoplasia traqueal, as alterações dos turbinados nasais, os seios nasais, que podem acontecer isoladamente ou concomitante. E temos as alterações secundárias, principalmente colabamento laríngeo. Quando nós falamos aí da questão das alterações primárias, quando a gente fala da hipoplasia traqueal, por exemplo, ela tem que ser diferenciada do colabamento traqueal, que aí já é uma outra alteração, certo? Deixa eu ver aqui só um minutinho, o pessoal está perguntando alguma coisinha aqui no bate-papo. Tranquilo. Vamos continuar aí. Então, estão conseguindo me acompanhar tranquilo? O áudio está tudo ok? Qualquer coisa me avisem aqui, por favor. Bom? Então, quando a gente tem a hipoplasia traqueal, por exemplo, ela é presente em torno de 13% dos cães braquicefálicos. E a principal raça para isso é o Bulldog inglês, né? Então, eu sempre vou trabalhar a SORB como uma síndrome realmente, ou seja, vários aspectos clínicos relacionados, essas alterações podem estar isoladas ou concomitantes, tá? Quando eu falo do colabamento laríngeo, eu tenho que diferenciar da paralisia laríngea. E nós temos aqui o colabamento laríngeo em 3 graus, tá? Não é o foco hoje da nossa aula aqui, a gente vai falar da stafilectomia, que já é uma alteração relacionada ao prolongamento
do palato mole, certo? Então, da onde vem, né, esse termo estafilectomia, tá? Então, como todos nós sabemos aí, o termo ectomia se refere ao quê? A eczérese, remoção, certo? Então, remoção. E o termo estáfilo se refere a tecido mole, né? Uma protuberância de um tecido mole. Então, a analogia mais simples, né, seria o quê? A região da úvula, certo? Então, essa região da úvula, né, que é o nosso sininho aí, que normalmente o pessoal lembra quando está de ressaca, né, precisa fazer vomitar, né, estimular essa região da úvula, depois da live aí da Marília Mendonça, então dessa pessoal curtindo a ressaca em casa aí, precisa usar alguns artifícios, tá? Então, quando a gente tem essa alteração relacionada, né, a essa proeminência do tecido mole, que a úvula ela é uma proeminência do tecido mole, mais fisiológica no nosso caso, então quando a gente observa, olha, parece uma alteração discreta aqui no cão braquicefálico. Esse aqui é o animal antes da cirurgia e depois da cirurgia, tá? Então a gente observa aqui, eu preciso que vocês vejam bem essa região das tonsilas aqui, ó, tá? Ela vai ser um ponto de referência anatômico importantíssimo quando a gente falar mais para frente da questão da ressecção, certo? Então, é importante lembrar, pessoal, que nos cães normais, ou seja, nos cães que não são cães braquicefálicos, o palato mole ele se termina na altura do último molar. E nesses cães, não. A gente acaba tendo uma protusão, um prolongamento dele para dentro da região da epiglote. Bom, quando a gente traciona esse tecido, né, quando a gente observa assim, realmente parece só um sininho, né, bem discreto ali que está se protuindo, tá? Mas quando a gente traciona esse tecido, a gente observa a quantidade de tecido muitas vezes edemaciado, alterado, que aparece nessa região, tá bom? Então, às vezes me perguntam por que alguns chamam estafilectomia e outros chamam palatoplastia. Não deixa de ser uma palatoplastia. Quando a gente faz uma ressecção do tecido exacerbado aqui, a gente faz uma estafilectomia, às vezes eu preciso fazer uma plastia dessa região. Quando eu trabalho com equipamento, dispositivos que já fazem o corte de selagem, eu não preciso fazer a reconstrução, eu prefiro particularmente usar o termo estafilectomia. Quando eu uso técnicas reconstrutivas, ou seja, vou fazer uma incisão, uma ressecção, e vou fazer a sutura dessa região, eu prefiro utilizar o termo palatoplastia. Lembrar que a palatoplastia, ela também vai acontecer no palato duro, então ela não é uma técnica exclusiva do palato mole, tá? Então, os dois termos são aceitos, e aí depende um pouco da técnica que você vai utilizar. Você pode fazer uma estafilectomia com palatoplastia, na técnica tradicional, ou pode fazer apenas a estafilectomia na técnica, nas técnicas mais modernas, com os dispositivos, a laser, bipolares e de plasma, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá bom? Bom, então eu vou pedir para que, né, eu não tenho como vigiar vocês, como eu faço na sala de aula, mas vou pedir para vocês fechem um pouquinho os olhos, vou mostrar um vídeo e eu quero que vocês ouçam esse vídeo, tá bom? Combinado? Fechem os olhinhos aí. Bom, ainda sem abrir os olhos, pensem aí, né? Qual que é a espécie que vocês imaginam que seja. Todo mundo conseguiu ouvir? Que espécie vocês imaginam que seja aí?
né? Bom, era um cão, né, pessoal? Então a gente está falando aqui de um Yorkshire, né? Então, normalmente quando a gente comenta um pouco sobre isso e fala que o Yorkshire é tido também como uma raça braquicefálica, poucas pessoas acreditam. Existem vários sistemas de classificação, né? Estou falando que o vídeo está travando, mas é o vídeo que eu estou falando ou que está passando? Vou tentar pôr de novo aqui, deixa eu ver se a gente consegue. Beleza. Vocês conseguiram ouvir o áudio dele? Apesar dele estar travando um pouquinho, deu para ver que é um ronco. Melhorou ou continua travando? Tá. Bom, vamos tentar. Na verdade, era um Yorkshire, né? Que a gente via. Mas o áudio que está travando é o meu ou é só do vídeo? Só. Entendi. Na verdade, então, o que eu queria mostrar ali para vocês é um Yorkzinho com bastante dificuldade, parecendo um porquinho, né? Roncando bastante aí, tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a parte da anatomia. Mando sim, depois eu posso passar para vocês o videozinho, um vídeo bem interessante. Bom, eu vou mostrar aqui algumas coisas para a gente entender da questão anatômica, não vou entrar muito nesse ponto, porque não dá tempo para isso, mas para nos direcionar, né, para a questão cirúrgica, tá bom? Deixa eu ver que horas são aqui, só para me basear. O que acontece, de forma geral, pessoal, com essa seleção que não é natural, né, essa seleção de características desejáveis, é que a gente quer transformar um sedã num Fusca, né? Só que se a gente lembrar, toda essa parte da lataria vai sendo achatada, né? Você imagina toda a parte da lataria, eu consigo amassar ela, mas o tecido mole não acompanha isso, pessoal. Então eu vou ter uma destruição. Então você imagina, tudo que teria que estar distribuído na frente de um sedã está comprimida num Fusca. Tá? Então, isso vai trazer repercussão, principalmente para a resistência das vias aéreas. Tá? Então, o meu mecanismo de inspiração e de expiração fica totalmente alterado, consequentemente, fica um mecanismo forçado respiratório. Tá? Então, para a gente observar aqui, que é um paciente, né, que a gente está colocando aqui, não braquicefálico, então fica muito mais fácil da gente visualizar essas estruturas. Então, aqui eu tenho o palato mole, aqui eu vou ter as aritenoides com a cartilagem, né, como está aqui na nossa foto, né, processo corniculado. Aí eu venho, faço como se fosse esse L aqui, vou ter o processo cuneiforme. Aqui eu tenho a minha epiglote, cordas vocais aqui bem posicionadas, e eu não tenho nenhuma alteração nos sacúolos laríngeos, tá? Então, olha uma boa entrada, né, uma boa visibilidade, olha o espaço que o ar tem para penetrar, que está uma foto estática, né, não estou vendo a movimentação, a abdução dos cartilagens aritenoides, né, mas dá para ver que é um espaço bem confortável para a passagem do ar, tá? Então, olha a diferença disso aqui, pessoal. Olha onde o ar está passando. Aqui é um paciente braquicefálico, um bulldog francês, tá? Olha o posicionamento do processo cuneiforme, a gente mal consegue ver o processo corniculado, né? Olha como é que a gente tem uma parede mais rígida das cartilagens aritenoides aqui, e olha o grau obstrutivo que eu tenho de passagem de ar nesse paciente. Esse paciente apresenta já um colapso laríngeo bem significativo, tá? Bem significativo mesmo. Bom, então, a fisiopatologia, o que eu queria trazer de informação para vocês, que eu acho que é interessante, é a gente lembrar que uma das leis físicas que mais agem nessa região é a lei de Posé. O que ela mostra para a gente? Se eu diminuo o diâmetro, né, se eu diminuo a luz em 50%, eu aumento a resistência em 16 vezes. Tá? Na prática, como que a gente pode avaliar isso? Quando eu pego, por exemplo, uma mangueira e eu quero que aquele jato de água seja projetado mais para frente, o mais longe possível, o que, que eu faço? Eu obstruo a luz, não é isso? E aí eu faço com que aquela água, às vezes está saindo um pouco mais fraca, que ela consiga
ter uma resistência maior, eu consigo projetar ela mais para frente. Então, o que vai acontecendo, eu vou tendo um estreitamento da passagem do ar, e se eu tenho alterações em tamanho, por exemplo, do pescoço, o pescoço com maior diâmetro, se eu tenho vias aéreas mais encurtadas, eu vou aumentando a resistência do ar pela diminuição do diâmetro. Consequentemente, eu vou tendo uma pressão negativa que é exercida da traqueia sobre a região laríngea. Então, essa pressão excessiva nessa região é o que vai levando a isso aqui, ó, esse colabamento, esse grau de colabamento laríngeo que a gente observa aqui. Tá? Então, aqui é só mostrando para vocês aqui a lei de Poisson, né? A gente não vai entrar muito no mérito dela, que não é nosso objetivo aqui hoje. Mas eu vou tendo uma maior resistência ao fluxo de ar, um gradiente de pressão intraluminal aumentado, né? Exatamente por esse aumento da resistência interna. O fluxo de ar turbulento vai levando a edema e aumento do ruído inspiratório. Então, é uma doença progressiva. E o tecido mole vai se tornando inflamado e cada vez mais inflamado. Vou mostrar a imagem para frente para vocês de uma tomografia, vocês vão ver a espessura do palato, como ele fica edemaciado, tá? Então, é uma região que realmente sofre bastante com isso, né? Você vai pegar pacientes aí com cronicidade, e o que às vezes acontece comigo, né? Chega o paciente, não, me indicaram a cirurgia e tudo, mas falaram para eu vir só quando o animal estivesse desmaiando, né? Aí fica às vezes tarde demais para corrigir o que está acontecendo, tá bom? Então, é um ciclo vicioso, tá certo? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque pode virar uma emergência. Isso eu converso muito com os tutores, porque há uma dificuldade deles, né, em muitas vezes aceitar anestesiar, fazer a avaliação, fazer a cirurgia, mas eles não entendem que é um ciclo progressivo e que pode se tornar uma emergência, né, cirúrgica, uma emergência respiratória grave, com risco de óbito. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Então, pessoal, vamos dar continuidade aí. Sinais clínicos gerais, né? Vou citar para vocês apenas aqui, porque o nosso foco tem que ser na técnica cirúrgica. Tá? O estridor e os estertores são muito frequentes. Né? Então, os sinais clínicos eles variam porque há uma alteração, a quantidade de alterações concomitantes que eu tenho. Então, se eu tenho um paciente, às vezes, que ele tem apenas estenose de narina, às vezes vai ser um paciente que vai apresentar uma gravidade de quadro menor no primeiro momento. Agora, se ele tem estenose de narina, hipoplasia traqueal, prolongamento do palato, alteração dos seios nasais, né, dos turbinados nasais, e né, vou tendo um colapso laríngeo, a gravidade dos sinais desse paciente são muito maiores, muito mais exacerbadas. É um paciente que não faz um mínimo exercício, ele fica extremamente descompensado clinicamente, tem um maior risco de ter um aumento de temperatura, uma hipertermia, e isso pode causar até o óbito. Tá? Então, estertor, estridor, ronco. Né? O ronco é clássico, né? Tosse, engasgo, intolerância a exercício, aumento do esforço respiratório. Aquele paciente, eu vou mostrar um vídeo mais para frente para vocês, bastante força para respirar. Aquele paciente constantemente quer botar aquela baba para fora, porque produz bastante muco das vias aéreas. O ronco, né? A maior parte dos tutores acabam achando, né, ou colocando isso como um processo fisiológico. Então, não é fisiológico não respirar, pessoal. Né? Não é fisiológico. Eu sempre comento com eles, é a mesma coisa você tá com uma sinusite constante. Quando a gente fica assim, a gente fica derrubado, né? Você não consegue respirar pelo nariz, você respira só pela boca, você fica com as vias aéreas ressecadas, você dorme mal, parece no outro dia que você tomou uma surra. Essa é a vida de um braquicefálico constantemente, tá? Hipertermia e colapso, como eu comentei com vocês, o colapso laríngeo normalmente requer intervenção médica emergencial. Alguns pacientes precisam até passar por uma traque, né, de emergência. E existem alguns estudos mais recentes mostrando que os animais também podem sofrer da apneia do sono. Bom, então pode ser que esses animais durante a noite entrem naqueles quadros de apneia, tá? Então, saiu até, me lembrei agora, um estudo recente agora de 2019 em Cavalier, mostrando que, na verdade, um estudo sobre a apneia do sono. Eles fizeram aquele mapeamento do sono, como é feito no paciente humano, e observaram que esses pacientes que apresentavam
uma dispneia do sono, apesar de não terem uma correlação direta com a síndrome obstrutiva respiratória, porque eles não tinham uma correlação crânio-face indicativa de braquicefalia, mas eles apresentavam quadros de desvio de septo nasal de forma bem intensa, né? Então a gente vê a importância da inspiração, da respiração da forma adequada, com essa expiração nasal, sem ser aquele esforço ou o aumento do esforço inspiratório. Tá? Vê se o áudio está um pouco melhor aí, por favor, gente, nesse vídeo. Mas esse é um paciente que já, né, estava sendo preparado para a cirurgia, ó, já está canulado, já foi pré-medicado, mas olha o esforço inspiratório que ele faz, né? Respiração, né, os braços mais abertos, né, tentando aumentar a capacidade respiratória, bastante esforço abdominal, tá? Tá melhor o som, deu para ouvir esse vídeo agora? Alguém pode me dar um alôzinho aí? Beleza, obrigado. Tá? Então a gente vê que o animal apresenta, ó, observe essa região aqui, ó o esforço inspiratório, certo? E uma característica também que a gente observa nesses pacientes é o quê? Uma macroglosia. A gente observa, esses pacientes apresentam uma base da língua muito grande. Então, você imagina, além daquelas alterações que a gente tem estruturais ali, da cartilagem aritenoide, o palato se prolongando, às vezes os sacos laríngeos revertidos, uma base da língua alta. Então, tudo isso vai obstruindo, né, levando à obstrução. Tá? Então, a avaliação clínica ela deve ser sempre completa, também não é o foco aqui, mas só para citar para a gente. Então, o que eu queria trazer para vocês, pessoal, é uma avaliação inicial precoce desses pacientes, tá? Então, o ideal é que esse animal, né, o braquicefálico, a gente sabe que ele vai sofrer de um grau leve, um grau mais avançado ao longo da vida dele, mas é o ideal que a gente, desde os exames de rotina de filhote, já faça a avaliação. Hoje já existem alguns estudos mostrando, assim como raças, por exemplo, onde temos predisposição à torção gástrica, a gastropexia preventiva nesses pacientes, a rinotomia ser feita nesses pacientes novos. Então, a correção da estenose de narina, por exemplo, junto com a castração, tá? E isso já vai nos ajudar a aliviar um pouco esse esforço inspiratório, dependendo do grau que esse animal tem. Presença de estridor, né, e estertor, como a gente comentou, intolerância já a exercício, e já discutir com o proprietário, né? Ela não fica cansada com muita facilidade, como que é essa questão do ronco, a respiração é difícil, tá? Quando está dormindo, quando está brincando, exacerba, ele demora muito para voltar ao normal, bom? Então já orientar desde o primeiro momento da primeira consulta. E há alguns pontos importantes e mais recentes são relacionados à morfometria, à laringoscopia. Existem hoje padrões de testes para tolerância ao exercício, isso é um teste que eu faço na minha rotina, muito interessante você avaliar o paciente antes, colocar ele em marcha 3 minutos, reavalia ele, avalia o grau de descompensação respiratória que ele apresenta. A auscultação laríngea também é outro ponto importantíssimo, pessoal, principalmente para a identificação disso aqui, ó, do estridor, do som mais agudo. Quando você começa a fazer a ausculta da laringe, a presença de estridor ela é muito indicativa de colapso da laringe. Tá? Então pode ser um fator prognóstico para a gente, indicativo. Tá bom? Vamos dar uma olhada nesse vídeo nosso aí. Então, a gente deixa o paciente um pouco mais acordado. Eu que estou pausando agora, tá, pessoal? Poder ir discutindo com vocês. Olha o tamanho da base da língua. Esse aqui é um pug, né? Ó, vou aproximar um pouquinho mais. Olha como é que ele tenta respirar e a gente vai tendo uma obstrução das vias aéreas. Tá? A gente não vai tendo aquela abertura normal, tá? Do palato. Vamos lá, vamos observar de novo lá. Então tá aberto, o palato obstruiu as vias aéreas. Por que a gente deixa um pouco mais acordado? Porque eu quero avaliar a função das cartilagens aritenoides depois. Olha a quantidade de muco aqui embaixo, ó, retida, a hiperemia, a projeção do palato sobre a glote, ao tanto que ele está pronunciado lá. Tá? Vamos ver esse outro vídeo aqui. Ó.
Observe que as tonsilas, ó, vão servir de ponto de referência anatômico para a gente. O palato está projetado para dentro, a nossa epiglote, mas aqui é a passagem do ar mais dentro do normal, tá bom? Deu para ver a diferença em relação ao outro, né? Esse aqui é um outro paciente num pré-cirúrgico. O esforço inspiratório que essa cadela faz, pessoal, é impressionante. Vocês vão ver. Essa já está pré-medicada. Já tinha sido até oxigenada antes do momento desse vídeo. Mas está agoniadíssima. Olha o esforço inspiratório que ela faz. Olha a pressão negativa aqui exercida sobre a traqueia. Ela não conseguia parar, ela não conseguia uma posição boa. Essa foi uma das pacientes que me encaminharam quando estava desmaiando. Olha a força abdominal. Olha a força aqui. Isso que é muito comum a gente ter quadros, né, relacionados ao quadro digestivo nesses pacientes, tá? Para vocês terem ideia, cerca de 97% dos cães braquicefálicos têm gastrite, 83% esofagite, tá? Então, olha como é que eu comentei com vocês a questão do palato. Olha o edema, olha a espessura desse palato, pessoal. Olha o quanto ele se projeta para dentro da laringe. Tá? Esse palato vai ficar vibrando lá dentro das cartilagens aritenoides. Olha o edema, a espessura, né? Olha o desvio, né? Todo aqui, a região nasal desse animal, tá? É um palato extremamente espesso, edemaciado. Bom, vamos para a parte que interessa, né? Acho que todo mundo gosta aqui de cirurgia. Bom, eu separei aqui 6 passos para que a gente faça uma boa estaflectomia. Então, vamos ver quais são as técnicas que podem ser empregadas, focar um pouquinho mais na técnica tradicional. Bom, então o primeiro passo seria o quê, pessoal? Qual o objetivo da palatoplastia? Tá? Então, entender o objetivo da palatoplastia é fundamental para a gente. Então, o principal objetivo é remover o palato suficiente para diminuir a resistência das vias aéreas. Então, lembrar da lei de Cosé. Então, se eu tenho um diâmetro reduzido, eu aumento a resistência. Consequentemente, esse animal tem que fazer um esforço inspiratório e expiratório muito maior. Tá? Então, o objetivo é aliviar as vias aéreas, aumentar esse espaço, facilitar, né, a inspiração e a expiração. Bom, lembrar que o palato desempenha duas funções importantes, uma é relacionada à deglutição e a outra é a proteção, né, intraoral, para evitar que haja, durante ou o vômito ou durante a alimentação, que haja um acúmulo de material na região nasofaringe e, consequentemente, depois uma pneumonia por aspiração. Tá? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Porque se eu removo o palato de forma excessiva, o risco desse paciente vir a fazer falsa via ou ter uma pneumonia aspirativa aumenta bastante, tá? Então, tranquilo aí o primeiro passo, né? Então, o primeiro passo é a gente entender qual que é o nosso objetivo. Então, diminuir a resistência das vias aéreas, tá? O nosso segundo passo, definir a técnica a ser utilizada. Hoje, pessoal, existem vários dispositivos, existem várias técnicas que podem ser empregadas. Eu deixei aqui para vocês o exemplo aqui, é um plasma de argônio. O plasma de argônio tem sido utilizado em cirurgia de forma mais recente nos últimos anos aí, tá? A gente tem conseguido ver muito muito trabalho em cirurgias no sistema urinário, cirurgias hepáticas, né? Então ele tem o gás argônio associado a uma corrente elétrica que gera combustão, e essa combustão gera queima, tá? E aí você consegue cauterizar o tecido e cortá-lo, bom? É um equipamento ainda bastante caro para a rotina, né? Eu deixei um outro exemplo aqui, que é o Ligashur, que é muito utilizado em cirurgias endoscópicas, e a gente tem pinças específicas, ó, parecem tesouras, estão vendo? Que no meio delas é um mecanismo de selagem vascular, né? No meio dela tem um dispositivo selante bipolar que sela até 7 milímetros, dependendo da espessura e do tipo de tesoura que você utilizar. Tá bom? Então, essa tesoura está ligada nesse mecanismo bipolar, essa corrente é passada de uma parte para outra. Tá bom? Aqui é um dispositivo de laser de dióxido de carbono, é um laser de não contato, isso é importante, tá? Então, se eu fizer contato do dióxido de carbono
com o tecido eu vou causar bastante edema, e você vai ter um edema, né, da glote de toda a região muito intenso. O laser, se ele utilizado da forma adequada, ele vai ter um efeito terapêutico no tecido periférico da região cirúrgica que você trabalhou. Agora, se ele for utilizado de forma inadequada, a gente vai ter nesse paciente um trauma tecidual maior, certo? Pode levar a necrose, retração tecidual. Então, é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente faz a cirurgia com dispositivo a laser. Então, existe o laser de CO2 e o laser de diodo. Tá? Os dois são muito utilizados aí na rotina. Bom, o laser de diodo ele pode ser utilizado de forma de contato e não contato. Vou mostrar um vídeo para vocês. Tá? O laser de CO2 eu não trabalhei com ele ainda. É um laser muito caro. Então, ainda acho que não justifica tanto na rotina. Tá? Então, em termos de valores, pessoal, plasma de argônio, da última vez que eu fiz a cotação, em torno de 78 mil. O Ligashu, as pinças, as tesouras em si são descartáveis, então equipamento que utiliza ela também é um equipamento caro, mas você consegue pegar incomodado, ou seja, você compra a pinça e você aluga o aparelho para aquela cirurgia. Tá? Laser de CO2 de dióxido de carbono em torno de 100 mil reais, laser de diodo, né, em torno de 50, 60 mil reais, dependendo da capacidade de watts que você queira. Bom, então são equipamentos bem caros, por isso que até deixei aqui para a gente falar um pouquinho sobre a técnica tradicional. Tá? Vantagem, pessoal, e desvantagem de cada um. Plasma de argônio, ele vai de 0 a 100 em termos de potência. Antigamente se utilizava em torno de 50, e aí se observou sangramento no período pós-operatório imediato, em torno de 24 horas. Ele corta e sela ao mesmo tempo, né? Então o que você quer é hemostasia. Então, né, dos trabalhos, aí, o último trabalho agora mais recente, até agora do começo do ano, de janeiro agora de 2020, foi um artigo enviado para publicação em 2019, foi publicado agora, comparando o plasma de argônio com o laser de CO2. Histologicamente, não houve diferença do tecido em termos de agressão tecidual, muito parecido. Isso a gente observa também da técnica tradicional, tá, pessoal, bem feita, em relação aos dispositivos móveis. Não houve entre laser de diodo e plasma de argônio diferença significativa no tempo cirúrgico. Isso é um ponto positivo. Agora, quando a gente fala da técnica tradicional com qualquer outro dispositivo, quando comparado, o tempo é muito menor. Muito menor. Tá? Então, a grande vantagem desses dispositivos é que eu consigo fazer com que esse paciente fique um tempo muito menor em termos de anestesia. Tá? Então, quais são as técnicas que a gente pode utilizar? Posso fazer a ressecção do palato, né? Com tesoura, com lâmina de bisturi, aparelho de vedação bipolar, que é o Ligasure, laser de CO2, laser de diodo, plasma de argônio, e mais recentemente também tem um aparelho de corte de radiofrequência. Tá? Então, a tesoura e lâmina de bisturi são as técnicas tradicionais. Aqui eu deixei para vocês uma tesoura do Ligasure, para vocês observarem aí o formato. Tá? Normalmente, como a gente pega palatos finos, palatos mais palatos mais espessos, é muito comum a gente ter nesses pacientes aí que fazer com Ligasure, às vezes mais do que uma cauterização. Então, às vezes a gente vai pressionar o tecido 2 vezes para conseguir fazer o corte e a selagem de forma adequada para não ter sangramento. Tá? Então, esse é um ponto importante em relação ao Ligasure. Bom? Bom, o terceiro passo é o decúbito. Então, existem 2 decúbitos. Eu posso deixar o paciente decúbito dorsal e decúbito external. Normalmente, pessoal, o decúbito dorsal, que é o que nós estamos observando aqui, ó, tá? A gente vai ter no limite do último molar, ó, então, o uso da tesoura aqui, ou eu posso fazer o uso do Ligasure, tá? Normalmente, esse decúbito ele é preferível para os dispositivos de selagem bipolar. Tradicionalmente, a gente faz, então, hoje a técnica, né, mais indicada para a estafilectomia normal hoje para os nossos pacientes é o decúbito external, que é essa posição que nós estamos vendo aqui, tá? Aqui é mostrando a ilustração, até o livro da Tobias, com a adaptação lá de Saunders, mas mostrando o tanto que o palo está projetado para dentro das aritenoides, tá? Se eu não me engano, acho que tem alguém com o microfone aberto aí.
Se puder fechar um pouquinho para a gente, daqui a pouco a gente abre de novo aí para as perguntas. Então, pessoal, a questão do posicionamento é muito importante. Vocês vão ver que a parte mais difícil nessa cirurgia em si é você conseguir uma boa exposição da área cirúrgica. Você imagina você trabalhar naquela cabeça desse tamanhozinho, a boca desse tamanhozinho e lá dentro, tá? Então, quando você tem dispositivos que aceleram o procedimento cirúrgico, isso te ajuda demais na execução do processo. Tá bom? Então, aqui, ó, a forma como eu faço a fixação, eu prendo o paciente à faixa e eu prendo o paciente no teto. Então, lá no nosso hospital, a gente tem uma haste de teto por causa dos procedimentos ortopédicos. Então, eu fixo meu paciente nessas hastes de teto. O que eu posso utilizar, né, como opção? Eu posso usar, pessoal, 2 suportes de soro. Então, eu posso deixar um suporte de soro aqui em cima, outro suporte de soro aqui. Então, essa é uma dica. Suporte de um lado, suporte de outro lá no chão, para dividir o peso, né? A cabeça desses animais também é bem pesada. E ele vai manter essa boca mais aberta. E aí você pode manter um abre-boca aqui, esse é um abre-boca estático, né? Autoestático, utilizado muito em odonto. Uma solução aqui é a adaptação com a seringa. Seringa de 10 ou seringa de 20, para manter a boca aberta dependendo do tamanho do animal. Você pode cortar a seringa com a lâmina de bisturi mesmo, né? Então isso mantém um bom acesso para a cavidade oral. Tá? A outra opção, né? Essa aqui é uma foto até que foi cedida pelo Diego, que está aí com a gente também nesse webinar. É um anteparo que é feito como se fosse, para mim, parece uma trave de futebol, né? Uma trave de um golzinho de futebol. E o que é interessante desse dispositivo, pessoal, é que o peso do animal trava o dispositivo. Estão vendo aqui atrás, ó? Tá? Então, o próprio peso do animal mantém esse dispositivo na posição normal dele, tá? Então, não tem risco dele vir para frente, trazer o animal, não. O próprio peso do animal mantém o dispositivo na posição normal. E aqui você vai, né, vai usar uma atadura para amarrar e você vai colocar a distância que você, o tanto que você precisa abrir essa boca para ter uma boa exposição do céu da boca. Bom, então é uma dica bem legal isso aí. Tá? Eu pedi agora para um rapaz fazer um modelo para mim de com ácido oxidável, né, para esterilização, para manter. Tá? Então, o quarto passo seria definir a quantidade de pálata a ser removida. Então, a gente viu que o primeiro passo é o objetivo, o segundo definir a técnica, o terceiro o decúbito, o quarto, que é o nosso grande foco aqui hoje, é definir a quantidade de pálata que pode ser removida. Tá? Então, não existe uma receita de bolo, né? Porque, pessoal, eu não posso dizer para vocês, ó, tirem sempre 2 centímetros. Vai depender da quantidade de palato que está internalizado, que foi alterado, que está prolongado, tá? Então, o que normalmente a gente vai observar, pessoal? Estou apontando aqui a epiglote, então esse paciente está entubado, certo? Então, o paciente está entubado. A gente está vendo aqui, ó, as tonsilas que estão proeminentes, estou mostrando ali o local onde elas se escondem, ó, de um lado, tonsilinha aqui, normalmente vocês vão observar essas tonsilas, né, projetadas. Do outro lado também, ó. Então, o grande pulo do gato é qual, pessoal? Os pontos indicados para eu fazer essa ressecção é daqui, ó, da porção mais caudal, das tonsilas. Então, fazendo um arco aqui, tá? Ó, que eu vou tracionar esse palato para frente. Ou do terço médio, certo? Quando eu uso dispositivos móveis, eu particularmente gosto de fazer no terço médio, para caudal, para que eu tenha uma margem de segurança, porque eu vou ter retração tecidual. Quando eu faço com a sutura, eu já faço mais no limite aqui da região, tá? Porque aí eu consigo avaliar direitinho, ter o menor risco de retração tecidual aí, bom? Vamos lá dar uma olhadinha de novo, só apagar aqui meu rabisquinho. Conseguiram ver as tonsilas aí? Entenderam o que são as tonsilas?
né, mostrando as tonsilas. Normalmente elas ficam escondidinhas ali, ó. As tonsilas funcionam como um tecido linfóide, tá, pessoal? Então, ajudam na proteção da região. Processos inflamatórios, elas ficam edemaciadas, às vezes ficam cronicamente fibrosadas e às vezes precisam até ser removidas, tá? Então, normalmente, o que a gente faz, pessoal? No início do procedimento cirúrgico, né, antes da intubação, então eu sempre acompanho a intubação do meu paciente. Vou avaliar aquela alteração que a gente viu ali, como é que ele começa a deglutir, posicionamento do palato. Vejo mais ou menos o quanto que está pronunciado. E aí a gente vai fazer as suturas de arrimo. Vão facilitar a identificação da nossa região. Eu, particularmente, gosto de fazer 3 suturas de arrimo, nas 2 pontas e uma central. Outra forma de fazer é usar pinças de preensão. Apreender esse tecido aqui com a pinça, tá? Mas são pinças traumáticas. Então, lembrar do primeiro, né, princípio cirúrgico de Halsted. Manipulação suave dos tecidos, delicadeza, né? Eu evito o máximo ficar manipulando o palato, tá? Estão observando aqui uma gaze? Essa é uma outra dica bacana, pessoal. Eu utilizo uma gaze umedecida em lidocaína, que ajuda na questão, né, do contato ali, da questão analgésica, menor estímulo doloroso ali durante o procedimento cirúrgico. Esse é um ponto. O segundo ponto, para quem usa laser, é minimizar o risco de combustão. Então, o cuidado que você tem que ter com quem trabalha com o laser, tá? Mas olha como é que o palato já, ele, né, acaba se acomodando bem sobre a gaze, tá? Vamos ver aqui no vídeo. Ó, umedecendo com a lidocaína. A gente vai fazer a colocação lá. Traciona um pouquinho o palato, coloco por trás. Isso. Olha como é que ele repousa ali, ó. Repousa, tá vendo? E a gente começa a fazer os arrimos. Ó, como é que o palato tá bem repousadinho, ó. Então, eu não preciso ficar puxando ele, né? Só o fato de eu colocar essa gaze por trás, eu vou levar ele um pouco mais para frente. Vou tracionar o central, ó. Vou colocar os periféricos e baseando, né? Onde termina os molares lá de cima, né? Então, a gente não tem como ter aquele mesmo ponto de referência com um paciente dórico-cefálico ou mesoteliocefálico, tá? Mas olha o tanto que o palato está pronunciado, né? Então, a gente faz os arrimos aí, 3 pontos de arrimo, ou usar a pista Baby Cocker ou Alice, tá? De tração. A gente pode fazer a marcação, pessoal, do local a ser cisado, tá? Existem algumas formas de fazer isso. Aqui, por exemplo, é uma marcação com laser. Eu posso usar um cautério, né, monopolar, sem ser um bipolar, só para fazer a marcação, para seguir retilíneo, não ter risco de eu cortar de forma equivocada isso aí. E posso utilizar uma pinça hemostática para dar uma leve pressionada aqui na mucosa, marcar o local da minha incisão, caneta de marcação tecidual também é uma opção, tá? Eu ultimamente marco com laser porque eu vou fazer o corte com laser, né? Então, eu antigamente, quando fazia técnica convencional, eu vinha com utilizava a lâmina 15, fazia um leve risco com a lâmina 15 aqui. E feito isso, eu vinha depois com a tesoura para fazer a ressecção. E olha como é que é interessante as tonsilas aqui, ó. Ponto de referência anatômico, ó. Finalzinho das tonsilas aqui, tá? Que é um decúbito, um paciente que tem um decúbito dorsal, tá? Para ressecção, pessoal, a gente pode utilizar, como a gente viu, lâmina, tesoura ou os dispositivos móveis, tá? A técnica tradicional, ó, aqui está uma cintura de arrimo, onde está a nossa seta no centro. Olha aqui, ó, a margenzinha da nossa tonsila, certo? A gente começa a incisão de um lado para o outro, e aí sempre nesse caso aqui o segredo é o que, pessoal? Faz a incisão e já começa a sutura. A gente vai usar uma sutura simples contínua, com fio monofilamentar de rápida absorção, encasturado, né, um fio agulhado. Normalmente a gente usa o poliglicapone 25, o caprofil, né, o monocrio, ou utiliza a poliglactina 910. Tá? São 3,0 ou 4,0. Bom? Então, normalmente é o que a gente utiliza. Então, o grande segredo é faz a ressecção, a incisão de um terço e sutura. Inicia a sutura contínua.
caminha mais um pouco com a incisão, 2/3, sutura, até o final. Por que isso? 2 motivos. O primeiro, controle da hemorragia. Sangra bastante se você não fizer isso. Principalmente em palatos edemaciados, pegar um bulldog inglês grande, palato bem espesso, tá? E o outro é a retração, pessoal. Assim que você faz a incisão, o palato retrai, a mucosa nasal entra e você não consegue fazer esse fechamento da forma adequada, tá? Ó, tô aqui mostrando o nosso ponto, né, mais ou menos de referência, ó, aqui atrás, tá? Então a gente vai deixar ali para a região posterior em torno de 1 centímetro, 1,5 cm ali, como margem de segurança. Faz a ressecção e já começa a sutura contínua aqui, ó, tá? E o aspecto final, que bonitinho, tá bom? Ponto, pessoal, sempre o mais curto possível, tá? Por quê? Porque senão esse fio vai ficar cutucando a região do palato e vai estimular vômito. Consequentemente, maior risco de aspiração, tá bom? Aqui mostrando também um início de ressecção, faz 1/3, sutura contínua, chegando até o final, tá? Ah, então, sutura um padrão simples contínuo, total, tá? Tranquilo aí. Aqui mostrando um dispositivo, né, que é o LigaSure, bipolar, e aí como eu comentei com vocês, né, que a gente deve fazer aí a pressão nos dois lados, normalmente a gente faz em cada ponto 2 cauterizações. Eu só ver aqui, acho que a amiga me fez a pergunta, se é interessante deixar o primeiro ponto feito, né, antes de iniciar a incisão. É o que eu faço normalmente, tá, minha amiga? Então, aqui nessa região, ó, deixa eu voltar aqui, indo pra frente. Tá vendo o primeiro fio já colocado aqui, ó? Então, é interessante sim, tá? Ó, o primeiro ponto já tá feito aqui. O cuidado que você tem que ter, se você já fizer o primeiro ponto, não cortar ele, tá? Então, isso às vezes acontece. Você pode já fazer o primeiro ponto, mas na base, inicia o corte, e aí sim você começa a sutura. Eu particularmente considero mais seguro também. É o jeito que eu gosto de trabalhar também. Aqui é mostrando a tração, a região mais ou menos onde vai ser feita a ressecção. Esse aqui é um laser de CO2, está sendo aplicado diretamente sobre o palato. E vai dividindo, ó, o palato. Vai cortando, fazendo a incisão e cauterizando, tá? Vamos ver aqui. O palato projetado, né, bem projetado para frente. Olha a vibração, olha o inchaço, né, o tamanho desse palato. Olha internamente, pessoal, como já tem um estreitamento ali, um deslocamento medial das cartilagens, né, no processo corniculado e cuneiforme. Para quem nunca viu, ó, essas duas bolinhas aqui são sacúolos laríngeos revertidos, ó, bonitinho lá, ó, aparecendo lá atrás. Então já tem além do prolongamento de palato, olha lá que bonito, assim, né, o colapso, né, o colapsamento laríngeo de grau 1, né, que já é a inversão do sacúolo laríngeo, que são duas estruturinhas. Olha por onde o ar tem que passar, pessoal. Você imagina um bulldog desse correndo, né? Imagina a dificuldade respiratória que ele não apresenta, tá? Bastante muco, secreção, tudo hiperêmico, irritado, inflamado, né? Aqui é mostrando para vocês o laser cirúrgico, tá? Então essa é uma cirurgia sem estar editada, pessoal, tá bom? Então esse é o tempo da cirurgia mesmo aí. Ó, os arrimos, então estou com auxiliar, estava ensinando esse dia aí uma colega está fazendo, vai acompanhar lá o nosso serviço. Esse é um cheeto, vocês vão ver que o palato, a cirurgia foi rápida, porque o palato realmente é um palato só prolongado, muito leve, ele tinha estenose de narina, mas é um animal novo. O paciente tinha 4 meses, tá? Então, muito inicial, ó. Então fazendo a marcação com o laser. Ela me perguntou aqui se nesses casos eu faço a ressecção do sacúolo laríngeo, com certeza, tá? Existem alguns trabalhos mostrando que após a correção do palato, há uma diminuição da vibração interna e esses sacúolos eles podem voltar ao normal, tá? Não é o que eu tenho observado na minha rotina. Então, se eu tenho o sacúolo evertido, eu já faço a ressecção dele. Normalmente, o ruim para isso é que você vai ter que estubar o animal para fazer, né? Então,
esse é um detalhezinho aí para você ter um melhor acesso ali da região. Fazer com ele entubado é muito mais difícil, mais complicado, tá? Então, tem uma combustão, deu uma faísca, tá vendo? Então, teve algum vazamento de oxigênio ali, tá? Então, provavelmente a minha gase não estava tão bem colocada ali. Bom, vocês vão ver que o palo vai sair inteiro na nossa mão ali, ó. Então, os equipamentos a laser precisam de uma proteção especial, então tem que tomar bastante cuidado. Existe um óculos de proteção, tá? Esse laser de diodo é excelente, você pode usar ele de modo pulsado e modo contínuo. É um ótimo custo-benefício aí e acaba ajudando bastante aí, ó. Falo todo removido, tá? Mais alguma pergunta aí? Deixa eu ver se eu respondi. Prontinho. Acho que era só essa da Kelly aqui. Aqui um outro paciente também. Vamos dar uma olhada. Olha só o tempo que esse paciente leva para tentar respirar, pessoal. Olha o tanto que o palato está projetado aqui, ó. Ele não consegue respirar, né? Tá? Ó. Olha lá, o palato não abre, pessoal. Tentando respirar. Tudo isso ele tentando abrir as vias aéreas. Olha lá. Tá? Então, esse aqui já é um palato muito mais edemaciado em relação ao que a gente tinha visto, né? Olha como é que ele separa a mucosa. Aqui a gente está fazendo a ressecção do músculo palatino aqui. A gente vai ver lá um pouquinho mais interno a mucosa nasal. Essa outra colega nossa estava assistindo lá também, a doutora Heloísa, perguntando, né? Então, eu estava comentando com ela isso. Eu tenho sempre receio da retração, então eu me baseio naqueles pontos de referência anatômica que a gente conversou, principalmente o terço médio das tonsilas. E prefiro aqui, pessoal, que nem eu falo de cirurgia de pálpebra, menos é mais. Então, é preferível, se você precisar fazer um reop, do que se você tirar demais, você tem que usar uma técnica de palatoplastia, né, do flap dobrado, e é muito mais complexo, uma cirurgia que dá muito mais trabalho se você precisar refazer, tá? No caso de um excesso de remoção, do que se você precisar simplesmente melhorar a sua ressecção, a quantidade de palato que você removeu, tá bom? Então, nesses casos aqui, eu também considero que menos é mais, principalmente no começo, quando você está pegando experiência aí. Mas vocês vão ver, já é mais um bifão, né, em relação ao que a gente viu, tá? Ó, fazendo corte, tranquilo. Isso aqui são cirurgias não editadas, tá, pessoal? Então são cirurgias reais aí, o tempo cirúrgico que está no vídeo é o tempo cirúrgico que a gente leva, tá bom? Então realmente é incomparável quando a gente olha lá como é que ficou bem bonitinho. Ó, a ressecção lá bem, bem bacana, tá? Tá? Então bem bacana mesmo, tá? Então aqui é o mesmo animal, tá bom? Pessoal, já vi a descrição da técnica de envelope. É essa técnica que eu estava comentando aqui. Normalmente a técnica de envelope, né, é bem bacana realmente quando você tem um palato muito espesso, tá? Bem espesso mesmo, ou nesses casos onde você acaba tendo que reoperar porque acaba tendo falsa via. Isso tem acontecido com maior frequência, tá? Eu gosto, Kelly, bastante. Não é minha primeira escolha, normalmente. Eu prefiro o laser, a princípio, porque tecnicamente eu acho que é mais tranquilo e menos risco de complicação no sentido de manipulação, edema, tempo cirúrgico. Mas deixo a técnica realmente que a gente tem, né, nos casos, né, de envelope, da técnica dobrada, para esses casos onde a gente tem que acabar reoperando por algum motivo de complicação, ou às vezes naqueles pacientes que ainda assim, mesmo com a estafilectomia, pelo edema, por aquele inchaço, como a gente viu na tomo ali, ainda assim continuam com a sintomatologia clínica, tá? Mas é uma ótima opção sim, tá? No pós-operatório, pessoal, então o que a gente faz normalmente? De nada, Kelly. O gerenciamento no pós-operatório dos meus pacientes hoje, pessoal, eu libero eles no mesmo dia, tá? Então, com o uso do laser, assim, melhorou muito o meu pós-operatório nesse sentido.
o animal está respirando bem, está tranquilo, eu já mando para casa. Agora, normalmente, na técnica tradicional, eu mantinha os animais no hospital pelo menos, pessoal, 24 horas. Tá? Então, uma unidade de tratamento intensivo, normalmente fica alguém da minha equipe só por conta desses animais, tá? Não deixo os animais sozinhos, isso é muito perigoso. Então, se eu tenho, por exemplo, mais de uma cirurgia naquele mesmo dia, eu vou demorar um pouco mais para sair do centro cirúrgico, o animal fica recuperando junto com a gente lá no bloco cirúrgico. Não mando ele para um outro local que não posso estar acompanhando, tá? Então, bastante cuidado também com o anestesista no sentido da medicação pré-anestésica. Então, se faz morfina, faz um analgésico, um sedativo muito forte, esse mal demora demais muitas vezes para recuperar da anestesia. E aí você imagina, né? São animais que é engraçado. A gente observa eles no pós-operatório imediato respirando muito melhor do que como eles chegaram, né? E o animal às vezes não quer estubar, né? Então ele fica lá com o tubinho tranquilo, porque o ar está entrando. Eu acho que ele nunca pensa, né? Nunca respirei tão bem na minha vida e deixa entubado aqui, tá? Então são cuidados que a gente tem que ter aí, né? Bom, normalmente em termos de medicação pré-anestésica, eu sempre converso muito com os anestesistas. E a gente evita medicamentos que possam aumentar demais a secreção, então a gente evita os dissociativos. Em alguns pacientes muito agitados, a gente acaba fazendo um pouquinho da cefpromazina em dose baixíssima, baixíssima, por causa do risco dos braxcefálicos, mas melhora muito a recuperação pós-operatória, tá? E aí a gente vai utilizar, às vezes, alguns opioides mais leves. Bom, no estímulo doloroso ali não é tão intenso, então, dá para você fazer medicamentos anestésicos de forma que você consiga ter o animal bem, mais tranquilo, e você não cede demais ele. Se vocês viram os nossos pacientes ali, a gente acaba optando por fazer uma neurolepto mesmo, então o uso de um opioide, às vezes o próprio tramadol mesmo, a gente às vezes utiliza junto com a cipromazina, para dar uma tranquilização, mas sem sedar demais os animais, tá? Para não virar uma emergência cirúrgica já de imediato, tá bom? No pós-operatório, então esse animal vai para a unidade de tratamento intensivo. Tá bem, tá recuperando bem. Como eu faço analgésico mais leve para não sedar tanto ele antes, então às vezes eu faço depois no pós-operatório a metadona, uma dose mais baixa, intramuscular, e vou acompanhando esses pacientes nas primeiras 24 horas. Então, nas primeiras 24 horas com o animal internado, metadona, cefazolina intravenosa cada 8, até ele receber o medicamento oral. Tá aceitando oral, já estou mandando para casa. Dose, né, dexametasona. Se o pálito está muito inchado, muito edemaciado, eu acabo fazendo uma dose um pouquinho maior, de 0,25. Se não, eu faço a dose de 0,1 mg quilo, tá, para ajudar no edema pós-operatório. Tá? Então, isso nas primeiras 24 horas, tá, pessoal? Eu, particularmente, gosto de fazer alimentação pastosa. Nesses primeiros dias, o animal se readaptar, principalmente que tem a presença ali, às vezes, do fio de sutura, nos casos onde se sutura. Isso pode gerar estímulo, né, para vômito, para desconforto, e evita aquele atrito da ração sobre o céu da boca. Tá? O soro, taxa de respiração e esforço, né, ficam sendo monitorados. Cães com respiração estável, sem sinais de regurgitação ou vômito, refeição pastosa, medicamentos orais e alto, tá? Eu passo particularmente para casa por os medicamentos orais. Então, vou usar amox com clavulanato xarope, vou usar tramal gotas, tá? Se eu for usar um protetor gástrico, dou preferência para os medicamentos, né, que são líquidos, tudo para evitar aquele estresse de aplicação de comprimido. Tá? Ah, não, o animal não aceita bem, né? Medicação oral, líquida. Então, às vezes faz o bate e volta, vai para o hospital só para medicar, depois libera para casa de novo, tá? O Felipe está perguntando aqui, quando o grau de inflamação do pálito for muito elevado, se chega a entrar com algum anti-inflamatório alguns dias antes da cirurgia, pensando em decência de sutura. Então, Felipe, o que hoje eu tenho feito, né? Na minha avaliação clínica, se eu suspeito que já há, não é, um estridor muito intenso, consequentemente, o animal responde mal à prova de exercício, isso tudo já é sinal de inflamação prévia. Aí eu já normalmente faço um corticoide sim oral 2, 3 dias antes da cirurgia. Agora, digamos que o que eu particularmente hoje faço? Eu faço a avaliação de toda a questão laríngea, palato, narina, no momento da anestesia, para não ter que anestesiar esses animais 2 vezes. Então, eu entro, premedico, a gente faz a indução leve, eu avalio, faço toda a avaliação interna, gravo tudo isso, saio do centro cirúrgico, converso com o proprietário, explico, não, tem que mexer em sacro laríngeo, palato, a narina a gente já sabe se vai ter que mexer sim ou não,
já explico para ele o que eu preciso fazer internamente, porque muda o tempo cirúrgico, programação, pós-operatório, e aí saio com ele, converso, ele autorizando, eu entro e dou continuidade. Então, hoje eu não faço a intervenção em dois tempos, eu faço num tempo só, tá? Agora, se eu percebo, não, digamos que eu fiz um protocolo como que eu comentei com vocês, agora eu percebo que o animal ele acaba apresentando, durante a avaliação, um grau de edema muito severo, eu aborto a missão ali, prescrevo o medicamento, reavalio dentro de 3, 4 dias, 5, dependendo do grau de alteração inflamatória, e aí sim opero. Mexer em tecido previamente inflamado, a gente sabe que o potencial inflamatório vai ser maior, tá? Então, a gente dá preferência, assim, nesse sentido. Desciência de sutura, cara, não é tão comum, tá? Não é tão comum. Então, acaba sendo, assim, algo que tá mais, eu acho que relacionado um pouco com a questão da técnica em si, ou do tipo de fio que você utilizar. Se você está utilizando um fio, né, multifilamentar, como eu falei, né, a poliglactina tem um risco maior disso e estar retendo resíduos, às vezes acabar predispondo um pouco mais a decência. Tá? Agora, uma inflamação pós-operatória, edema pós-operatório, muito acentuado também pode comprometer um pouco a funcionalidade. Bom, a Cecília me perguntou da questão da limpeza. Depende um pouco do perfil do animal, tá? Como é muito interno, o tutor não vai conseguir, diferentemente às vezes, de um palito duro, ele fazer uma limpeza lá. Mas a higienização da cavidade oral é sempre interessante, e se esse animal apresenta um grau de doença periodontal muito intenso, eu normalmente dou preferência, se seria a tratar, né, a doença periodontal antes da cirurgia, tá? Então, minimizar o risco de sítio remoto de infecção ali pra gente. Bom? E normalmente no pós-operatório, mesmo eu fazendo a rino, eu normalmente não utilizo cola elisabetana, tá? Para não ter risco de compressão cervical, tá bom? Por nada, Cecília. Prazer. Tá bom? Bom que você está aí com a gente. Então, os medicamentos orais, né, são incluídos para casa. Como eu falei para vocês, normalmente o ácido, né, amoxiciclovulanato, tramadol alguns dias. Eu gosto de passar também um corticoide sistêmico, normalmente passo o corticoide gotas, então 3, 4 dias, tá? Prednisolona mesmo, dosezinha anti-inflamatória, tá? Dose mais baixa, tá bom? Opa. E aqui, a nossa cachorrinha lá, mirando pós imediato, porque ela tá meio groga, tá lá dentro do centro cirúrgico um pouquinho. Deixa ela lá, passeando no centro cirúrgico. A gente sempre deixa acordar com calma. Mas olha como é que já tá melhor o padrão respiratório. Não tem aquela agonia respiratória, tá? Já querendo fugir, mas ó, boquinha já fechada, não tem aquele esforço inspiratório do pós, né, prévio, tá? E aqui a Miranda já na baia, né, acordadinha, carinha de brava, mas já vê que não tem aquele esforço inspiratório acentuado, né, que a gente vê, tá? O Exomedine eu não tenho costume de usar, tá, Karine? Assim, eu prefiro o clorexidine diluído, tá? Não tenho tanta experiência, tá? Não sei se você tem experiência usando, mas às vezes, por exemplo, quando eu faço o rino junto, prescrevo apenas o sorinho fisiológico mesmo, tá? E estão perguntando da questão do antibiótico profilático. Eu faço, uma cirurgia de cavidade oral assim, eu normalmente opto por fazer o antibiótico profilático um pouquinho antes da cirurgia ali, em torno de 30 minutos, uma hora antes, para que o antibiótico atinja os níveis plasmáticos de forma adequada e a gente consiga ter uma boa ação já no sítio de cirúrgico. Tá? Então, normalmente eu faço a própria cefazolina mesmo. Tá bom, não repito porque a gente acaba tendo, né, nesses pacientes ali um tempo cirúrgico muito rápido, como vocês viram ali. Tá? Então, normalmente eu vou fazer um protocolo se ele for ficar internado nas primeiras 24 horas, mas de forma preventiva mesmo,
prescrevo para casa só por ser uma cirurgia limpa contaminada, tá bom? Deixa eu ver aqui que me perguntaram mais alguma coisa. Poderia comentar sobre a secção dos sacos laríngeo. Não me parece apenas a secção. E é só isso mesmo, tá, Kelly? Né? Normalmente, a ressecção do saco laríngeo, a primeira coisa é saber identificar que eles estão lá, tá? Mas cirurgicamente é bem aquilo mesmo, né? A minha primeira dificuldade, na verdade, era saber o que eram os sacos laríngeos. Tem que tomar bastante cuidado, porque eu já vi pessoas removerem as cordas vocais, então tem que tomar cuidado nesse sentido. Agora, é a tração que a gente faz, então, aquela região das aritenoides aqui, eu vou ter à frente aqui as cordas vocais e o saco laríngeo, como eu mostrei para vocês, ó, vai ficar pronunciado apenas nos casos onde ele está alterado. Ele vai se projetar aqui, ó. Então, normalmente, o que a gente faz? Usa uma pinça mais longa, então, normalmente eu uso a própria Alice, pinço esse tecido e você vai abaixo para fazer a ressecção. E você pode usar bisturi, tesoura, laser, tá? O próprio dispositivo intraocular dá para você realizar isso também, tá bom? Então você vai tracionar esse tecido e vai cortar, tá? Consegui te explicar? Deu para entender? Deixa eu ver que teve mais uma perguntinha aqui. Quando eu faço a rinoplastia junto, manda para casa com colar ou evito também por conta da palotoplastia? Eu normalmente não mando com colar, porque o que acontece? Eles vão lamber. Então, assim, o atrito principal não é o coçar, tá? Então, o que eu faço? Eu uso um fio de sutura, normalmente monofilamentar, bem fino, eu uso normalmente para rino, um fio 5-0. Então, eu gosto muito do capro, que incomoda pouco, o próprio, né, o Poliglatina 910 também, ele adere bem, mas quando ele começa a secar, ele já começa a irritar um pouquinho mais, tá? E mesmo eu fazendo a rina, eu não mando. Só mando de colar quando eu preciso fazer, às vezes, alguma cirurgia oftálmica associada à cirurgia de palato ou rino pela questão oftálmica, tá? Mas pela questão da rino, eu vejo que incomoda muito pouco eles. Eu acho que o alívio é tão maior do que o desconforto dos pontinhos ali. Tá bom, Bia? Bom, pessoal, o que eu queria, né, de forma geral, passar para vocês, aqui, né, nosso foco era falar da estaflectomia mesmo, é que minha grande preocupação é que se lembre do que está por trás. Eu tenho visto hoje muita gente apenas tirando o palato, sem se preocupar com versão de sacularíngeo, alteração de turbinados, hipoplasia traqueal, se eu tenho ou não um colapso, né, laríngeo associado, e às vezes removendo apenas uma pontinha ali do palato, né, e achando que isso já é o suficiente para que a gente possa ter um bom resultado, né? A gente sabe que é uma alteração muito mais complexa do que o que muitas vezes é descrita e que a gente, às vezes, tecnicamente não é uma cirurgia tão complexa, mas a gente não pode banalizar, tá? Então, acho que eu estou mais ou menos dentro do nosso tempo aí, mas eu queria agradecer a todos pela presença, né? Espero que, se vocês gostarem, que vocês compartilhem aí, peço que me ajudem nas redes sociais, né? E, e eu queria fazer um convite para vocês, que a gente está abrindo uma turma só sobre cirurgias do trato respiratório superior, né? Deixa eu só responder o Felipe aqui primeiro, deixa eu ver. Caso faça a remoção do palo, já note que foi exagerado. Você espera a cicatrização para fazer a plastia ou tem algo que pode ser feito de imediato? Nesses casos, é indicado colocar sonda esofágica já. Felipe, eu espero. Eu primeiro avalio como que o paciente vai ficar nas primeiras 24 horas, tá? E porque às vezes dá essa sensação, às vezes na hora que você termina de fazer a ressecção, ele parece reverter de vez e voltar tudo lá para dentro. E você pode ter essa sensação de que foi muito, tá? Mas aquilo que eu falei, tenta sempre começar do menor, tirar menos, estuba, dá uma olhada, avalia se você acha que está suficiente, senão você refaz um pouquinho mais. Mas, de forma geral, eu, no primeiro momento, não tento reintervir, não. Porque a chance de você não teve certeza se você tirou muito. E aí a chance de você tentar corrigir aquilo e acabar agravando um pouco mais o quadro é maior do que de tentar resolver. Então eu aguardo, vejo a primeira alimentação, se eu estou inseguro, eu deixo esse paciente sob minha orientação mais tempo do que 24 horas, eu vou deixar 48, vou alimentar, vou aguardar, vou ver se ele vai ter aquele reflexo de engasgo, como que ele vai se comportar com a ingestão de água, com a alimentação pastosa.
até eu estar mais tranquilo para liberar. Se estou na dúvida, anestesio com 24, 48 horas, vejo se, né, cedo, vejo como é que tá, se realmente está faltando esse contato da epiglote com o palato, tá? Então, só tomar um pouquinho mais de cuidado, principalmente no começo, onde a gente acaba tendo um pouquinho mais de dúvida. Tá bom? Te respondi? Então, Lara, os problemas relacionados estão muito mais relacionados ao que o Felipe estava perguntando agora, né? O principal seria o risco de pneumonia por aspiração, tá? Se o animal começa recorrente, né, de forma recorrente, começa a apresentar aspiração do conteúdo alimentar, porque eu não estou selando bem aquela região da orofaringe. Então, acaba entrando alimento, né, na reta faríngea e esse animal acaba aspirando. Tá? Então, é o principal perigo aí, digamos, de uma ressecção em excesso. Em termos de complicação, pessoal, a taxa de complicação da estafilectomia é em torno de 5%. Tá? Então, é um índice relativamente baixo, tá? Mas que a gente tem que estar atento, né? A principal complicação imediata acaba sendo o risco de edema de glote, esse paciente acabar vindo a óbito se você não intervir. Às vezes você vai precisar ter materiais para uma tráqueo, um tubo de tráqueo para uma tráqueo temporária, para aliviar esse edema, às vezes pode acontecer das vias aéreas. Tá? Isso acontecia muito antigamente, tanto que de 10 anos para cá que a cirurgia voltou a ser feita, os melhores resultados estão acontecendo pelo próprio avanço da anestesia dentro da veterinária. Quando se fazia com RKV essas cirurgias, os resultados eram trágicos. Dissociativo, aumentava demais a secreção, o animal ficava aquele reflexo de deglutição durante a cirurgia. Você imagina você manipular o palato, o grau de manipulação, edema tecidual pós-operatório. O que tinha realmente de animal vindo a óbito por edema no pós-operatório era uma coisa absurda realmente, né? Então, por isso que muitos anos se teve muito medo dessa cirurgia, mas isso acabou diminuindo aí né, nesses últimos anos, e o número de artigos, o número de preocupação. Hoje já existe até um padrão no Kennel Club do Reino Unido de mudança do padrão racial do Bulldog francês, que lá cresceu nos últimos 5 anos, se não me engano, 420% o número de animais que são criados braquicefálicos, né, do Bulldog, no caso do Bulldog francês. E eles estão buscando alterar esse padrão racial para melhorar, né? Olha o tamanhozinho, por exemplo, desse animal aqui, olha o tamanho do pescoço, né? E já se sabe hoje que o comprimento do pescoço e largura são fatores prognósticos aí para síndrome braquicefálica, pelo menos no Bulldog francês já está estabelecido isso, tá? Então, como eu estava comentando com vocês, a gente vai fazer um curso, é um curso online aí voltado para toda a parte da síndrome respiratória, tá bom? Então a gente vai falar aí da parte, né, de características anatômicas, entrar nos detalhes mesmo que não deu tempo da gente falar aqui, são 10 horas de curso. Então, para quem tiver interesse, a gente preparou uma promoção especial aí depois desse webinar. Pode estar entrando na nossa página lá. Então, a gente fez um preço promocional e, e vai estar trazendo alguns bônus para quem tiver interesse em participar com a gente aí dessas aulas. Então, a gente fez descontos para vocês que estão prestigiando aqui hoje. Né? Então, desconto de 10% por participar aqui do webinário, acesso ao nosso grupo privado de discussão de caso clínico, né? O valor investido pode ser abatido em qualquer um dos próximos cursos que a gente vai ministrar. Então, a gente vai estar fazendo aí cursos normalmente com inícios semanais, e a gente vai já estar preparando para o segundo semestre alguns cursos presenciais também, tanto de cirurgia laser, cirurgia de cabeça e pescoço, e a nosso tradicional curso aí de imersão em cirurgia abdominal e torácica, tá? Então, espero poder tê-los novamente comigo aí em muitas ocasiões. Novamente, né, a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Aí fico à disposição aqui, pessoal, caso vocês queiram tirar mais alguma dúvida, né? E muito obrigado aí pela participação de todos. Espero que tenha sido, né, tenha conseguido tirar um pouquinho algumas dúvidas de vocês, principalmente em relação à estafilectomia ali, que eu achei, né, acho que é um dos temas que gera mais dúvida ali no dia a dia, e principalmente para quem tá começando a operar, tá? Esse curso de respiratório,
né? Inicialmente, a gente vai fazer ele online, tá, pessoal? Porque estamos no meio dessa crise toda. Mas ele vai ser o preparativo para o nosso curso prático. Na verdade, no nosso curso prático de respiratório, a ideia vai ser a gente tem um curso de cabeça e pescoço, onde já fala tudo sobre a questão, também a gente aborda a questão respiratória, mas no curso prático de respiratório, a gente vai fazer uma turma só para cirurgia laser, tá? Então, a cirurgia laser focada aí no quadro respiratório, tá bom? Entrei em contato com a empresa que vai ceder alguns aparelhos para que a gente possa treinar, que são aparelhos caros, né? Tá? Mas esse primeiro que a gente vai estar fazendo agora é um curso online. A gente vai falar tudo sobre a síndrome obstrutiva braquicefálica. Parece simples, mas é algo bem complexo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem muito fator envolvido e que a gente deve estar atento aí. Mais alguém? Deixa eu ver se tem algum. Deixa eu ver aqui, parece que minha outra. Obrigado, Lara. Deixa eu achar aqui o bate-papo. Deixa eu ver aqui. Eu estava vendo as perguntas. Espera aí, deixa eu ver aqui. Professor, eu tenho 3 pugs e eles não apresentam dificuldade respiratória visível. Parecem respirar bem para o padrão do braquicefálicos. Você indicaria sedá-los para tentar avaliar o pálito e mais estruturas, uma vez que acordados eles não permitem? Eu, particularmente, acho muito positivo. Deixa eu ver quem me perguntou foi a Ingrid, tá? Eu acho bem positivo, tá, Ingrid? Eu sedaria sim e faria uma avaliação. Eu acho que você pode começar do simples. Faz uma avaliação morfométrica. Narina você consegue, e aí se você quiser depois pode me mandar as fotos dos narizinhos deles para eu poder te ajudar nessa questão do padrão, tá? A gente classifica a narina em 4 graus, tá bom? Então você pode mandar, eu posso te ajudar nesse sentido, mas eu faria uma avaliação sim, tá bom? Porque por mais que às vezes não tenha uma alteração visível, aí vai influenciar também peso, atividade física, né? A gente pega, às vezes o padrão racial deles ajuda nesse sentido, que é o que a gente deseja, né? Seria o perfeito aí, tá? E pode ser que você não precise fazer nada, tá bom? Mas eu já avaliaria assim, tá bom? O fator de risco é muito maior aí para essas raças. Se você tiver qualquer alteração mais discreta, e como é uma sedação leve e eles não têm padrão grave respiratório, eu considero o risco baixo e acho que vale a pena fazer. Ah, você me escutou, Ingrid? Só me dá um ok aqui se você conseguiu me ouvir, tá? Se eu te respondi, tá bom? Estão me perguntando do cronograma aqui também do curso, tá? Eu vou mandar para vocês, pessoal, o cronograma do curso e a previsão de data. Na verdade, o início seria na semana que vem já, tá? Do curso. E as aulas já são previamente gravadas e a gente vai estar disponibilizando as aulas para vocês semanalmente, tá bom? Tati falou aqui. Obrigado, Tati. Saudade de você também, viu? Por nada, Ingrid. Por nada, Luana. Bom que você estava aqui também. Então é isso, pessoal. Acho que não, alguém mais? Alguma dúvida?
Acho que tem até como sinalizar aí, tá, pessoal? Não sei se vocês viram aí, mas acho que tem um botãozinho que sinaliza. Vocês estão acenando aí. E se quiserem me falar alguma coisinha, estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Por nada, Felipe, obrigado aí pela presença, cara. Agradecer aqui meus residentes, ex-residentes, né? O Felipe que está aí, a Jennifer, a Yamile que é cimenta, se não falar, a Laila, obrigado pela presença de vocês aqui, viu? Fiquei muito feliz aí, obrigado pela força e o companheirismo sempre. Vocês me motivam demais aí a estar, né, nessa jornada. Eu que agradeço, carinho. Espero que tenha sido proveitoso para você, viu? Perguntaram aqui, deixa eu ver. Pessoal, então é isso. Eu vou encerrar aqui a transmissão, tá? Que já estouramos nosso tempo aqui. Se tiverem alguma dúvida, vocês têm nosso e-mail, qualquer coisa é só entrar em contato comigo, mas eu vou estar mandando para vocês direitinho o nosso cronograma, tá bom? Para os próximos dias aí. E mais uma vez, obrigado a todos.